A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. O Senhor me mandou entregar uma palavra para vocês. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5, Jesus, conversando com Nicodemos, diz a ele: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Neste vídeo eu vou falar com você a respeito do novo nascimento em Cristo. Assista o vídeo até o final e no final iremos orar juntos, ok? O que é nascer de novo? O que é nascer da água e do Espírito? Quando Nicodemos vai procurar Jesus, no secreto, porque ele foi de noite, escondido, para que os outros fariseus não soubessem que ele tinha ido buscar Jesus. Quando Nicodemos vai procurar Jesus e começa a conversar com ele, e Jesus fala para ele, né, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? E ele fica estranha aquela palavra, né? Como que pode uma pessoa nascer de novo, entrar no ventre de tua mãe e nascer novamente, né? E Jesus fala que na verdade, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que eu quero que você entenda hoje é que se você não nascer de novo, se você não nascer da água e do Espírito, você não entrará no reino de Deus. Isso é uma coisa muito séria. É algo muito importante. O que é realmente nascer de novo? O que é nascer da água e do Espírito? Nascer da água. Olha, se você for assistir outros vídeos, se você começar a fazer estudos a respeito dessa palavra, você vai ver que cada um tem um entendimento e explica de uma determinada forma. Ser uma nova criatura. O que eu quero te explicar a respeito dessa palavra é o seguinte: nascer da água. Tudo que se refere na Bíblia a respeito de água, eu queria que você guardasse essa palavra no teu coração e guardasse por toda a vida. Toda vez que Deus fala sobre água na Bíblia, a água é uma forma figurada de se referir ao amor do Senhor. Como assim? Tudo que se refere à água na Bíblia, Deus está comparando com o amor de Deus, tá? Vamos lá. Nós não somos até o planeta não é formado por 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Você pode estar achando estranha essa história de eu estar te falando isso agora. Você pode estar falando assim: pera lá, que coisa mais New Age, né? Falar sobre isso, né? Mais mística? Não, não tem nada de misticismo. Toda a criação é formada basicamente por terra, água, fogo e ar. Na Bíblia Sagrada, esses 4 elementos têm um significado espiritual. A terra sempre está ligada ao homem. O homem foi criado do barro. Adão foi feito do barro. Então, quando se refere a barro, está sempre se referindo ao homem. Tudo que se refere à terra se refere ao homem, tá bom? Depois você vai ver mais para frente, em outros vídeos, falando sobre ser terra fértil, né? Tudo que se refere à terra se refere ao ser humano, tá bom? Agora, tudo que se refere a vento, né? Ou ar, fogo e água se relaciona com Deus. Vamos lá. Tudo que se relaciona com vento tem a ver com o Espírito Santo, sopro de vida. E Deus soprou nas narinas de Adão, né? O sopro, né, tem a ver com o Espírito de Deus, né, com o vento de Deus, né? Quando o Espírito Santo sopra sobre o vale de ossos secos, né, e traz vida àquele vale de ossos secos, né? Então assim, ó, tudo que tem a ver com sopro, né, tem a ver com o Espírito Santo de Deus. Fogo. Fogo também é um elemento que representa algo que vem do Senhor. E o que representa o fogo? O fogo representa o poder de Deus, né? Então, tudo que se relaciona com fogo na Bíblia Sagrada, Deus está fazendo uma referência ao poder dele, tá bom? Água. Água. Tudo que se refere à água na Bíblia se refere ao amor
de Deus. Interessante notar que é o seguinte: sem ar, a gente não vive, não existe vida. O Espírito Santo é sopro de vida, né? O Espírito de Deus, né? Ele é sopro de vida. Deus sopra nas narinas de Adão. Então, sem o sopro divino, não há vida, né? O fogo é o poder de Deus. E a água? Quem é que vive sem água? A gente consegue viver sem água há muito pouco tempo, em torno de uns 4 dias mais ou menos. Aí a pessoa morre sem água, fica desidratada e morre. E o que simboliza a água? É justamente o amor de Deus, né? O amor de Deus na nossa vida, ele é extremamente importante para a nossa vida, né? Você pode estar achando estranha essa palavra, mas calma que você vai entender. Eu queria que você compreendesse isso primeiro, para que a gente poder voltar no texto, tá? Falando a respeito do novo nascimento. Porque Jesus fala para Nicodemos que a pessoa, para entrar no reino de Deus, ela precisa nascer de novo, nascer da água e do Espírito, não é? Então tá, o que é nascer da água? Nascer da água é nascer do amor de Deus. A pessoa não consegue entrar no reino de Deus se ela não nascer do amor de Deus. E o que é nascer do amor de Deus? Isso é de extrema importância, guarde essa palavra, né? Ainda no capítulo 3, no versículo 16, né, Jesus fala o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nascer da água é nascer do amor de Deus, ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu a Cristo para morrer por nós. Nascer da água é a pessoa aceitar a Cristo como seu único Senhor e Salvador. Mas mais do que isso, é a pessoa compreender aquilo que Cristo fez na cruz. Compreender a verdadeira graça de Deus. Eu preciso que você entenda isso, por quê? Porque o que tem sido pregado na Igreja de Cristo já há um bom tempo não é a verdadeira graça de Deus. E você pode estar muito assustado com o que eu estou te falando agora. E é para ficar. Porque o que tem sido ensinado dentro da igreja é o ensino de fariseu, de que você é salvo pelas tuas obras. Alguns falam que você é salvo pela fé, mas se você não obedecer, você vai para o inferno. Não é verdade? Então, como que você é salvo por acreditar em Cristo se você desobedecer, você vai para o inferno? Ou uma coisa ou outra. Ou você é salvo pela tua fé, ou você é salvo pelas tuas obras. E a igreja não ensina esse direito. Até porque essa liderança que está dentro da igreja não compreende isso. São exatamente como Nicodemos, que apesar de ser estudado, apesar de ser um mestre fariseu, apesar de ser uma pessoa estudada, conhecedora da palavra, não tinha compreensão da palavra de Deus, né? Porque ele pregava aquilo que ele estudou, mas não aquilo que ele viveu. É a diferença do cristão para o teólogo. O teólogo, ele prega aquilo que ele aprendeu na escola de teologia, com outros mestres. O cristão é aquele que vive a palavra de Deus, é aquele que obedece a Deus, é aquele que tem a vida transformada por Deus. E aí ele prega aquilo que ele vive, aquilo que ele aprendeu na palavra do Senhor, no seu comportamento diário, na sua obediência. Por isso que Nicodemos fica assustado, porque ele não compreende o que Cristo falava, porque ele não vivia a palavra de Deus, ele apenas ouvia e repetia, não é? E o que está acontecendo na igreja já há um bom tempo? As pessoas só não conseguem compreender que elas são salvas não pelas obras que elas fazem, ou seja, por obedecer a Deus. As pessoas são salvas pela fé, na verdade, pelo amor que Deus tem por elas. Nós somos salvos porque Deus nos amou.
Porque ele deu o seu filho para que que ele morresse por nós. Mas, Ludmila, e a fé? A fé é você acreditar, aceitar que Jesus morreu por você. Essa é a fé. É você acreditar, aceitar que o Filho de Deus vivo nasceu, viveu e morreu por nós. E ressuscitou no terceiro dia. E através desse sacrifício de Cristo na cruz, você foi salvo por ele, né? Então vamos lá. Aquele que nasceu da água é aquele que aceitou a Cristo como seu único Senhor e Salvador, aceitou que ele é salvo somente porque Deus o amou. Ele amou o mundo de tal forma que deu o seu único filho para que morresse por ele, por nós, né? Então, aqueles que nasceram da água são aqueles que conheceram a verdadeira graça de Deus, que tiveram compreensão da verdadeira graça de Deus. Porque quando Jesus morre na cruz, ele não morre só para você não ir para o inferno. Ele não morre para você apenas perdoar teus pecados. Quando eu falo isso, você pode achar estranho, não é? Só perdoar meus pecados? Não. Perdoar os pecados é muita coisa. Mas tem além, ele fez muito mais na cruz. Ele não perdoou só os pecados e te deu a vida eterna. Ele perdoou teus pecados, ele te deu vida eterna. Mas em Isaías 53, Jesus, a palavra de Deus nos ensina que Jesus ele morreu para que as nossas enfermidades fossem curadas. Ele levou o castigo que estava sobre nós, né? Pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, a verdadeira graça de Deus não tem sido pregada corretamente dentro da igreja. Essa igreja de hoje, ela não é nascida da água. Por mais que ela tenha aceitado Jesus, ela continua como, como um fariseu obedecendo para ser salvo. Isso é extremamente preocupante. Porque para você entrar no reino de Deus, você precisa nascer da água. Ou seja, você precisa verdadeiramente conhecer, compreender e aceitar o que a obra de Cristo na cruz. Se não for assim, você não entra no reino de Deus. Você vai ficar como Nicodemos, sem nem entender o que é nascer de novo, o que é nascer da água e do Espírito. Mas vamos lá. Para você entrar no reino de Deus, não basta você nascer da água. Não basta você nascer do amor de Deus. Você precisa sim nascer do amor de Deus. Você precisa sim conhecer a verdadeira graça do Senhor. Entendeu? Você precisa sim. Mas não basta. Jesus fala que a pessoa precisa nascer da água e do Espírito. O que ele fala? Olha, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E o que é nascer do Espírito? Jesus ele também nos ensina a respeito disso dentro dessa palavra, né? Aí ele fala o seguinte, ó, versículo 7. Não te maravilhes de ter te dito, necessário é nascer de novo, né? Então, não se fique maravilhado por eu te dizer que é necessário você nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Olha só que coisa interessante. O que Jesus fala a respeito do Espírito Santo. Primeiro, ele associa o Espírito Santo com o vento, né? O vento sopra, lembra que eu te falei a respeito do sopro divino, do vento, né? Do ar, que está relacionado com o Espírito de Deus? Então, ó, o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vou explicar isso aqui melhor para você entender. Quando você está assim, você sente um vento bater em você, você sente o vento, não sente? A brisa, o vento. Mas você sabe de onde esse vento vem? Não, você não sabe. Você sabe para onde esse vento vai? Não, você também não sabe. O que Jesus está falando é o seguinte: que aquele que é nascido do Espírito, ele
ele não sabe nem para onde vai e nem para onde ele, nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Ou seja, Jesus está querendo dizer que aquele que é nascido do Espírito Santo, do Espírito de Deus, ele não é simplesmente batizado com o Espírito de Deus. Aquele que é nascido pelo Espírito de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus, né? O Espírito não sabe de onde vem nem para onde vai. Ele é guiado pelo Espírito de Deus. Aquele que que é nascido do Espírito, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Ou seja, ele faz a vontade de Deus. A pessoa que é nascida do Espírito Santo de Deus, eu não estou falando batismo. Você precisa sim ser batizado. Mas eu não estou falando de batismo com o Espírito Santo. Eu estou te falando de você ser guiado pelo Espírito Santo. Aquele que é nascido pelo Espírito Santo, que é nascido pelo Espírito, ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele faz a vontade de Deus. Ele não sabe o que vai ser da vida dele, no sentido de que ele aceita aquilo que Deus dá a ele aceita a direção de Deus, ele não faz planos para si. Ele não pede para que Deus faça a vontade dele, mas ele pede para Deus fazer a sua própria vontade. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? A pessoa, para poder entrar no reino de Deus, ela precisa nascer da água, ou seja, ela precisa conhecer verdadeiramente a graça de Deus, que você é salvo não pelas tuas obras, mas porque Deus te ama. Mas você também precisa deixar o Espírito Santo te guiar. Isso não basta você querer. Você precisa deixar o Espírito Santo te dominar e te guiar para o caminho certo. A primeira coisa que você precisa fazer é começar a orar, pedindo para Deus, para que Ele te dê a direção dele em tudo e para que Ele faça somente a vontade dele na tua vida. O nascido de novo é aquele que nega a si próprio, é aquele que não busca em Deus realizar a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. É aquele que abre mão de si para que Cristo viva nele. É aquele que deixa de buscar os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, aquele que não pede para Deus aquilo que ele quer, mas ele busca em Deus pela sua vida espiritual e vive em função de agradar ao Senhor, mas não segundo a sua própria opinião, mas segundo a vontade do Senhor. É a pessoa que renuncia a tudo, para viver somente a vontade de Deus e buscar em Deus viver somente os planos, os sonhos e os projetos do Senhor. Somente essa pessoa que abriu mão de toda a sua vontade para viver a vontade de Deus e ser guiada pelo Espírito Santo de Deus, somente essa pessoa verdadeiramente nascida novamente. E são essas pessoas que renunciaram a tudo, renunciaram a si próprios, para viver a vontade de Deus e ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus, que é como o vento, que a gente sente a presença dele, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. A gente não sabe para onde o Espírito Santo vai nos guiar. A pessoa que é nascida de Deus, ela simplesmente se deixa conduzir pelo Senhor. Somente essas pessoas verdadeiramente herdarão o reino de Deus, poderão ver o reino de Deus. Pois é. Está na hora de você começar a buscar verdadeiramente pela tua vida espiritual. Comece a clamar ao Senhor. Senhor, eu quero viver os teus planos, os teus projetos. Eu quero aprender a renunciar a mim mesmo. Eu quero aprender a renunciar à minha própria vontade. Eu quero aprender, Senhor, de fato, de verdade, viver a tua vontade e ser guiado pelo teu Espírito. Eu quero nascer de novo, Senhor. Eu quero me tornar uma nova criatura. Porque aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito, né? Em Gálatas 5, o Senhor fala, né, a palavra de Deus nos ensina sobre aquele que é nascido da carne, ou seja, que tem frutos, que tem obras da carne, e aqueles que têm fruto do Espírito Santo. A diferença que há entre uma pessoa e outra. Leia, vou te deixar como tarefa de casa, leia Gálatas 5 e veja se você nasceu do Espírito ou se você ainda está vivendo nas obras da carne. Mas saiba que aquele que vive na obra da carne, este
não entrará no reino de Deus. Então comece agora a mudar a tua vida e a buscar em Deus a direção de Deus para a tua vida. Renuncia toda a tua vida, todos os teus sonhos, planos e projetos para viver aquilo que Deus sonhou para você, porque aquilo que Deus sonhou para você é muito maior, é infinitamente maior do que aquilo que você tem sonhado para você mesmo. Eu quero orar por você. Pai, eu entreguei a tua palavra para os teus filhos. E eu venho a te clamar, Senhor. Abra o entendimento de cada um deles, para que eles possam verdadeiramente compreender a tua palavra. Para que eles não sejam como Nicodemos. Muitas vezes estudam a palavra de Deus, mas não compreendem a Cristo. Não compreendem o verdadeiro significado da palavra de Deus. Porque não vivem, né? Aprendem de ouvir, mas não colocam em prática. Senhor, eu também peço, Senhor, em nome de Jesus, vem fazer com que essas pessoas que estão ouvindo essa palavra e aceitando essa palavra, com que elas nasçam de novo. Derrama uma unção poderosa, Senhor, de transformação, de restauração do eu, né? Da natureza da pessoa, para que essa pessoa verdadeiramente se torne uma nova criatura, que ela nasça da água, que ela nasça do Espírito, que ela aprenda a renunciar a si própria, para que ela possa nascer verdadeiramente para o Espírito de Deus e ser conduzida verdadeiramente pelo Espírito de Deus. Então nós pedimos tudo isso, Senhor, em nome de Jesus. Vem pelejar por nós, fazendo somente a tua vontade em nossas vidas, Senhor. Porque somente a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e não a nossa. Vem nos santificar, nos purificar, nos transformar, nos restaurar. Vem, Senhor, purifica-nos completamente e nos faça nova criatura, Senhor. Venha lavar os nossos pés e nos colocar no centro da tua vontade, Senhor, e nos guiar através do teu Espírito. Mostra-nos, Senhor, em tudo o caminho que devemos seguir. Guia-nos, Senhor, através do teu Espírito, que o teu Espírito seja bom para nós em todo momento, Senhor. Faça somente a tua vontade em nossas vidas, Senhor, e nos guie por toda a eternidade, Senhor, para o caminho santo e pelo caminho santo, que é a vereda da tua justiça. Em nome de Jesus, Senhor, amém. E no propósito de atender a nossa oração com máxima urgência, por amor de nós fazemos um voto de amor contigo. Nós aceitamos que o Senhor faça somente a tua vontade e não a nossa em tudo isso, por amor a ti. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Amém, amados. Que Deus te abençoe e fale mais contigo. Tchau.